quando um relacionamento começa a morrer, ele não faz barulho. Não há um momento claro em que você pode apontar e dizer foi aqui. O que existe é uma sequência silenciosa de pequenos afastamentos, pequenas desistências, pequenas quebras de conexão que vão se acumulando até que um dia, você olha para quem está ao seu lado e percebe que já não reconhece mais aquela pessoa. E talvez o mais assustador não seja a distância que se criou entre vocês, mas o fato de que isso aconteceu enquanto tudo parecia normal. A fase mais perigosa de um relacionamento não é quando há gritos, nem quando há acusações, nem mesmo quando há lágrimas. A fase mais perigosa é quando o silêncio emocional se instala e ninguém percebe. Porque quando ainda existe conflito, ainda existe investimento. Quando alguém ainda briga, ainda quer mudar algo. Quando alguém ainda reclama, ainda acredita que vale a pena tentar. Mas quando a pessoa para de falar, quando para de cobrar, quando para de reagir, isso não é paz, é desligamento. E esse desligamento começa muito antes de qualquer término ser anunciado. Começa no momento em que um dos dois percebe, lá no fundo, que não está mais sendo visto, ouvido ou escolhido da forma que precisa. No início de toda relação, há uma energia quase mágica, uma curiosidade constante, um desejo de saber o que o outro pensa, sente e sonha. Cada mensagem é esperada, cada encontro é uma novidade, cada conversa parece importante. Mas com o tempo a rotina vai substituindo a curiosidade, e o que antes era atenção se transforma em hábito. O problema não é a rotina em si, mas o que acontece quando ela vem acompanhada de descuido. Quando você começa a assumir que o outro sempre estará ali, independentemente de como você trate, ouça ou priorize. É nesse ponto que algo começa a se quebrar, não de forma dramática, mas de forma sutil, quase imperceptível. A pessoa ainda sorri, ainda responde, ainda cumpre os rituais do relacionamento, mas por dentro começa a sentir uma pequena solidão, uma sensação estranha de estar acompanhada e ao mesmo tempo sozinha. Ela tenta falar, talvez não de forma clara no início, mas com pequenas observações, pequenas reclamações, pequenos pedidos. Ela diz que sente falta de conversar mais, que se sente distante, que gostaria de se sentir mais importante. E muitas vezes o outro escuta, mas não realmente ouve. Minimiza, adia, promete mudar depois. E cada vez que isso acontece, algo dentro dela aprende uma lição perigosa. Falar não adianta. Então ela tenta de novo. Tenta explicar melhor. Tenta escolher outras palavras, tenta ser mais calma, mais compreensiva, mais paciente. E talvez por um tempo as coisas até melhorem um pouco, mas logo voltam ao mesmo lugar. E quando o padrão se repete, o cansaço emocional começa a se instalar. É um cansaço que não vem do que está acontecendo, mas do que não muda. De pedir e não ser atendida. De esperar e não ver esforço. De se abrir e não ser acolhida. E chega um ponto em que ela não aguenta mais sentir que está implorando por algo que deveria ser natural. Então, quase sem perceber, ela começa a se fechar. Não como forma de punição, mas como forma de proteção. Se falar dói e não resolve, é mais seguro ficar em silêncio. Se importar machuca, é mais fácil começar a não se importar tanto. Esse é o início do desligamento emocional. Ela ainda está ali fisicamente, mas emocionalmente começa a se afastar. As conversas ficam mais superficiais. As respostas mais curtas. O interesse pelo dia do outro diminui. Não porque ela seja fria, mas porque está cansada de investir em algo que não sente mais retorno. E o mais trágico é que muitas vezes o outro interpreta esse silêncio como algo positivo. Ele pensa que as coisas se acalmaram, que as brigas diminuíram, que o relacionamento entrou numa fase mais madura. Mas o que realmente aconteceu foi que uma das partes desistiu de tentar. E quando alguém desiste internamente, o relacionamento entra na sua fase mais perigosa, porque parece estável, mas já está morrendo. Nessa fase não há mais discussões intensas. Não há mais cobranças emocionais. Há apenas uma convivência educada e distante. Bom dia, boa noite, tudo bem, você comeu, você chegou. Mas não há mais profundidade. Não há mais aquele olhar que procura o outro, não há mais aquele desejo de compartilhar o que se sente de verdade. É como se duas pessoas estivessem dividindo o mesmo espaço, mas vivendo em mundos emocionais diferentes. E o que mais confunde quem ainda não se desligou é justamente essa ausência de conflito. Porque o conflito dá a ilusão de problema, enquanto o silêncio dá a ilusão de solução. Mas a ausência de conflito, nesse caso, não é sinal de harmonia, é sinal de desistência. A pessoa que se desligou emocionalmente não quer mais gastar energia. Ela não quer mais discutir, não quer mais explicar, não quer mais lutar. Ela apenas começa a aceitar que aquilo é o máximo que vai receber. E quando alguém aceita menos do que precisa, o amor começa a morrer. Esse processo é lento, quase imperceptível, mas devastador.
A pessoa passa a investir mais em si, nos próprios pensamentos, talvez em outras pessoas, talvez em sonhos que não incluem mais o parceiro. Ela começa a imaginar uma vida diferente, uma vida em que não precisa mais se sentir invisível. E quanto mais ela faz isso, menos espaço o relacionamento ocupa dentro dela. Quando o término finalmente acontece, quem ficou para trás costuma ficar chocado. Mas estava tudo bem, ele diz. A gente nem brigava mais. E é exatamente aí que mora a tragédia. Não brigar mais não significa estar bem. Significa que alguém já parou de se importar o suficiente para discutir. O amor não morre no dia em que as pessoas se separam. Ele morre no dia em que uma delas decide, em silêncio, que não vale mais a pena tentar. E a fase mais perigosa de um relacionamento é exatamente essa, quando um ainda acha que tudo está normal, enquanto o outro já está emocionalmente de partida. E enquanto um ainda acredita que o relacionamento apenas entrou numa fase mais tranquila, o outro já está vivendo um luto silencioso. Um luto que não é pela pessoa que o parceiro é agora, mas pela pessoa que ele esperava que fosse. Ela começa a perceber que a imagem que construiu na mente de cuidado, presença, prioridade e conexão, não vai se concretizar. E essa realização é profundamente dolorosa, porque significa aceitar que aquilo que ela imaginou, sonhou e tentou construir talvez nunca tenha existido da forma que ela precisava. É nesse ponto que o coração começa a se proteger. Não com raiva, não com ódio, mas com uma espécie de anestesia emocional. Ela não quer mais sentir aquela dor repetida de esperar algo que não vem. Então ela reduz a expectativa. E reduzir expectativa é o primeiro passo para reduzir o amor. A pessoa ainda pode estar ali, ainda pode sorrir, ainda pode cumprir seus papéis, mas por dentro ela já não se permite sentir da mesma forma. O brilho nos olhos vai desaparecendo, a vontade de compartilhar o que acontece no dia diminui, e até as pequenas demonstrações de carinho começam a parecer forçadas. O outro percebe que algo mudou, mas muitas vezes não entende o que. E ao invés de investigar com profundidade, prefere acreditar que é apenas uma fase que o tempo vai resolver. Só que o tempo, quando não é acompanhado de mudança, apenas consolida a distância. E cada dia que passa nessa fase de desconexão silenciosa, mais difícil se torna voltar atrás. Porque a pessoa que se desligou não está apenas chateada, ela está se reconstruindo emocionalmente sem o outro. Ela está aprendendo a viver sem precisar da validação, do cuidado e da presença que não recebeu. E isso cria uma nova identidade emocional. Uma identidade mais fechada, mais cautelosa, mais independente. O problema é que o relacionamento que existia antes não foi construído para suportar essa nova versão dela. Ele foi construído em cima de uma mulher que ainda esperava, ainda tentava, ainda acreditava. Quando essa mulher desaparece, o relacionamento perde sua base. E mesmo que o outro, tarde demais, tente mudar, tente se aproximar, tente demonstrar, já não encontra mais a mesma pessoa do outro lado. Encontra alguém que aprendeu a não se entregar tão facilmente. Alguém que não se emociona mais com promessas. Alguém que observa mais do que reage. E isso gera um desequilíbrio estranho. De repente, quem antes parecia distante agora quer proximidade. E quem antes implorava por atenção agora parece fria. Mas essa frieza não é falta de sentimento. É excesso de cicatrizes. Cada tentativa frustrada, cada conversa ignorada, cada momento em que ela se sentiu sozinha dentro da relação deixou uma marca. E essas marcas se acumulam até que a sensibilidade, que antes era natural, começa a parecer perigosa. Porque para ela, sentir demais virou sinônimo de se machucar demais. E então, sem perceber, ela passa a viver em modo de autoproteção. Não se envolve profundamente, não cria tantas expectativas, não se permite imaginar um futuro tão emocionalmente dependente do outro. E isso muda tudo. Porque um relacionamento só existe quando duas pessoas estão emocionalmente presentes. Quando uma delas se retira por dentro, o que sobra é apenas uma convivência. Uma parceria funcional talvez, mas não uma conexão viva. E o mais cruel dessa fase é que ela pode durar muito tempo. Meses, às vezes anos, de uma relação que parece estável por fora, mas está vazia por dentro. Amigos podem achar que vocês formam um casal tranquilo. As redes sociais podem mostrar fotos sorridentes. Mas por trás disso existe uma distância que só quem vive sabe. Uma distância que não se mede em quilômetros, mas em ausência emocional. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil se torna para a pessoa que se desligou voltar a se abrir. Porque abrir-se novamente significaria admitir que todas aquelas dores foram em vão. Significaria correr o risco de se decepcionar outra vez. E depois que alguém promete a si mesma que não vai mais se machucar daquele jeito, quebrar essa promessa exige uma mudança real do outro, não apenas palavras.
Só que na maioria das vezes essa mudança real nunca acontece a tempo, porque o parceiro só percebe a gravidade quando a distância já está grande demais. Ele começa a sentir que perdeu algo, mas não sabe exatamente o que. Ele sente que ela não reage mais como antes, que não se importa como antes, que não se entrega como antes. E isso gera uma angústia estranha, porque não há um conflito claro para resolver. Há apenas uma frieza silenciosa que não pode ser discutida. E nesse momento muitos tentam reconectar usando as mesmas ferramentas de antes. Promessas vagas, gestos mínimos, palavras bonitas. Mas isso já não funciona. Porque a pessoa que se desligou aprendeu a não se impressionar mais. Ela não quer ouvir o que o outro vai fazer, ela quer sentir o que ele faz de verdade. E se isso não acontece de forma consistente, o afastamento se aprofunda. E então o relacionamento entra numa zona sem retorno. Não porque não haja mais amor, mas porque já não há mais energia emocional disponível para tentar. O amor, sem investimento, definha. E o que sobra é uma convivência que pode até ser respeitosa, mas já não é viva. E o mais trágico dessa fase é que ela raramente é reconhecida como o que realmente é, o fim que acontece antes do fim. Para quem está se desligando, já não existe mais expectativa de mudança, só existe uma administração silenciosa da própria dor. Ela começa a organizar seus sentimentos como quem arruma uma casa que sabe que vai abandonar. Guarda o que ainda importa, joga fora o que já machucou demais e aprende a viver com menos. Menos carinho, menos presença, menos troca. Não porque quer menos, mas porque foi isso que a realidade lhe ofereceu repetidamente. E a mente humana é profundamente adaptativa. Quando percebe que algo dói, ela encontra uma forma de doer menos. E no amor, isso significa se fechar. Não de forma dramática, não com grandes discussões, mas com pequenos recuos quase invisíveis. Ela para de contar certas coisas, para de esperar certas atitudes, para de se decepcionar com certos silêncios. E quando alguém para de se decepcionar, é porque já não espera nada. E quando não se espera nada, o vínculo emocional começa a morrer. O outro muitas vezes confunde isso com tranquilidade. A ausência de cobrança parece paz. A ausência de conflito parece maturidade. Mas o que está acontecendo, na verdade, é uma retirada emocional. A pessoa ainda está ali fisicamente, mas já não se permite mais depender emocionalmente do outro. Ela aprendeu, da forma mais difícil, que sentir sozinha dói mais do que não sentir. Então ela escolhe não sentir. E essa escolha, mesmo que inconsciente, muda tudo. Porque um relacionamento não sobrevive quando só um dos dois está emocionalmente presente. A conexão precisa de dois corações abertos. Quando um deles se fecha, o outro passa a bater sozinho. E é aí que a fase mais perigosa do relacionamento se instala. Não é quando há brigas, gritos ou crises evidentes. Isso ainda é sinal de que alguém se importa. A fase mais perigosa é quando há silêncio. Quando não há mais discussão porque já não há mais esperança. Quando não há mais cobrança porque já não há mais expectativa. Quando o amor não morre em um grande incêndio, mas se apaga lentamente, como uma chama que fica sem oxigênio. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil se torna reverter. Porque a pessoa que se fechou já não sabe mais como voltar a ser quem era. Ela se acostumou com a distância emocional. Ela se acostumou a não depender. Ela se acostumou a não se expor. E mesmo que o outro acorde tarde demais e tente mudar, tente se aproximar, tente demonstrar, encontra alguém que já não reage da mesma forma. Não porque não exista mais sentimento, mas porque existe medo demais. Medo de se abrir e se decepcionar. Medo de acreditar e se machucar. Medo de voltar a investir emocionalmente em algo que já mostrou que não sustentava. E esse medo cria uma barreira quase invisível, mas extremamente poderosa. Uma barreira que palavras não atravessam. Apenas ações consistentes, repetidas e reais poderiam atravessar. Mas quase nunca elas vêm a tempo. Então o relacionamento entra numa espécie de morte lenta. Ele continua existindo no papel, nas fotos, nos hábitos. Mas por dentro já não pulsa. E quando finalmente termina de verdade, muita gente se surpreende. Como assim acabou? Estava tudo tão calmo. Mas essa calma era o silêncio de alguém que já tinha desistido por dentro. O amor não acabou no dia da separação. Ele acabou meses antes, no dia em que a pessoa parou de tentar. E talvez você reconheça isso agora. Talvez perceba que em algum momento você também se fechou. Ou que alguém ao seu lado começou a se fechar. E se for esse o caso, saiba, essa fase não começa com ódio, começa com cansaço. Com a exaustão de sentir sozinho. Com a dor de tentar e não ser alcançado. E quando o amor entra nesse estágio, só há duas possibilidades. Ou uma mudança real e profunda acontece, ou o afastamento se torna definitivo. Se você chegou até aqui, talvez tenha se visto em alguma parte dessa história.
talvez tenha reconhecido alguém. Então me diga nos comentários. Você já sentiu que estava se desligando emocionalmente antes de ir embora de verdade? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente fala sobre aquilo que quase ninguém tem coragem de explicar.